Glória a Deus, diga glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, aleluia. Aleluias. Meu Deus. Jesus amado, glória a Jesus. Senhor eterno, diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está aqui. Aleluias. Senhor amado. Irmãos, o Senhor dá uma visão de ratos saindo, ratos fugindo. Diga glória a Deus. Meu Senhor amado. Eu perguntei ao Senhor o que significava a visão e o Senhor disse que algumas pessoas que têm um comportamento como se fosse de rato, que só ficam pelos cantos, roendo. Jesus vai dar um jeito. É melhor os tais se converterem. Diga glória a Jesus. Senhor amado, fecha os teus olhos, fecha os olhos. Senhor eterno, Deus de poder, Deus eterno, toma o teu grande poder e vem reinar, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, desfaz toda a praga maligna das trevas que rói as bênçãos que o Senhor nos dá. Desfaz, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que vai minando, vai corroendo, meu Deus, desfaz. Meu Deus, expulsamos tudo isto, ações sorrateiras das trevas, que vão provocando prejuízos, meu Deus, desfaz isto pelo teu grande poder, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Irmãos, o Senhor quer nos falar pela sua palavra. Glória a Jesus. Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e ela era muito grande. E entrando no sepulcro viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Mas ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Louvado seja o Senhor. Irmãos, os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro narram a ressurreição do Senhor Jesus, e a grande mensagem do Evangelho de Jesus é que Jesus morreu e ressuscitou. 1 Coríntios 15, se Cristo não morresse, não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Irmãos, o Senhor Jesus venceu a morte, com isso quer dizer que o Senhor Jesus tem poder para vencer qualquer coisa, de tal forma que Ele mesmo disse em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder. Diga glória a Deus. A mensagem da ressurreição, irmãos, significa Jesus levantou dos mortos para edificar
um corpo na terra, e este corpo é a igreja, e Jesus concedeu à sua igreja do seu poder, e o poder que o Senhor nos dá, nos faz vencer qualquer adversidade, de tal forma que em Mateus 16 está escrito que nem as portas do inferno hão de prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é tão vitoriosa quanto Ele foi. O Senhor Jesus nos faz participantes da sua vitória. Quando alguém é batizado nas águas, diz lá Romanos 6,3, que quando a pessoa é batizada, quando ela é afundada na água, espiritualmente tem o significado que ela foi incluída na morte de Jesus. Quando ela se levanta da água, espiritualmente ela foi incluída na ressurreição de Jesus. Efésios 1 diz que o poder que Deus opera em nós é o mesmo que fez o Senhor Jesus Cristo ressuscitar dos mortos e assentar-se à direita de Deus nas alturas. Diga glória a Jesus. A mensagem da ressurreição: Jesus está vivo. Fala para um lado: Jesus está vivo. A mensagem da ressurreição é a mensagem de vitória eterna. Nada jamais poderá derrotar o Senhor. Como diz Apocalipse 19, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele venceu em todas as frentes. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas, irmãos, a verdade da ressurreição também é esta: a crucificação foi pública, a ressurreição foi em particular. Todos viram Jesus morrer, mas Ele ressuscitar, só os seus discípulos, aqueles que já criam nele. Então para o mundo ficou uma mensagem de derrota, porque a ressurreição não foi notória, não foi manifesta, não foi visível, apesar de ter sido real. Diga glória a Jesus. Irmãos, e é esta mensagem que o Senhor nos concede. A vitória de Deus opera em nós, apesar de não ser manifesta ao mundo. Jesus disse que haveria de conceder do seu Espírito para os crentes, e Jesus disse que não iria interceder pelo mundo, por causa do mundo não crer nele. Então, irmãos, os crentes caminham na vitória de Jesus. Muitas vezes esta vitória parece ser uma aparente derrota, mas deixe Deus completar a obra. Quando viram Jesus morrendo na cruz, parecia que era um derrotado. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, até de endemoniado chamaram Jesus. Mateus capítulo 12, ele expulsa Beelzebu, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus numa aparente derrota na cruz, mas Ele ressuscitou, está vivo para tudo sempre. Diga glória a Jesus. E nesta vitória nós estamos incluídos, irmãos, e o poder da ressurreição opera em nós, como diz lá em Efésios 3, para que eu possa conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Aliás, é Filipenses 3. Diga glória a Jesus. O poder da ressurreição opera em nós. Tudo parece que milita contra nós, mas Deus opera em nós e nos levanta, mesmo quando todas as circunstâncias queiram negar o fato. Louvado seja Deus. Continuando o texto, versículo 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Jesus apareceu, quer dizer, quando Jesus morreu, depois ressuscitou em corpo, mas agora um corpo glorificado. E Jesus no seu corpo não era mais reconhecido de forma carnal. Jesus, tendo convivido 3 anos com seus discípulos mais próximos, depois que Ele ressuscitou, Ele aparecia, as pessoas não o reconheciam, para demonstrar que agora, como Paulo disse, agora já não conheço mais ninguém segundo a carne. Diga glória a Jesus. Agora, para conhecer Jesus, tinha que ser um reconhecimento espiritual, tinha que ser uma revelação de Deus. Por isso que quando diz ali que Jesus apareceu, quer dizer, Ele quis se revelar. Irmãos, e a partir de então, o Senhor Jesus tem se revelado. Deus quer se revelar a você. Fala isso para um do lado: Deus quer se revelar a você. Louvado seja Deus, irmãos.
E Deus quer operar em nossas vidas, irmãos, e os padrões de Deus, os parâmetros de Deus são muito diferentes. A primeira pessoa para quem Jesus apareceu após a sua ressurreição foi para uma mulher, foi para Maria Madalena. Talvez, como já disseram muitos pregadores, para resgatar aquela ideia de que o pecado entrou no mundo primeiramente por Eva e depois Adão, induzido por Eva, e Eva induzido pela serpente. Mas Jesus apareceu primeiramente a uma mulher, e esta mulher com um passado difícil, uma mulher que tinha sido endemoniada com 7 demônios, mas o Senhor Jesus a libertou, a resgatou, a restaurou, lhe deu dignidade, e lhe deu revelação espiritual. Irmãos, a mensagem da ressurreição é que Jesus restaura vidas, Jesus dignifica pessoas. Fala para o irmão do lado: Jesus quer que você seja digno. Digno. Glória a Jesus. Irmãos, essa é a mensagem eterna. 1 Timóteo 1,15, mensagem fiel é esta, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus não apareceu para uma religiosa, não apareceu para uma freira, diga glória a Deus, não apareceu para alguém que vivia em monastérios, não, ele apareceu para uma mulher de um passado horroroso, que tinha sido completa e miseravelmente endemoniada, mas apareceu para ela já tinha sido liberta, estava agora crescendo cada vez mais nas revelações de Deus. Irmãos, Deus quer levantar vidas, é tempo de Deus operar. Irmãos, este é o nosso Deus para sempre, o Senhor Jesus que restaura vidas, Ele está aqui, Ele quer te libertar dos teus pecados, Jesus quer te levantar. Diga glória a Deus, aleluias. Fala para o mundo do lado: Jesus quer te levantar. Bendito seja Deus. Irmãos, por isso que igreja é corpo de Cristo. Igreja tem que seguir as direções da cabeça. Efésios 1, que diz que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1 também diz, e diz que Jesus em tudo tem a preeminência. Glória a Deus, o primeiro lugar sempre é do Senhor. A igreja corpo de Cristo tem que seguir os pensamentos, as diretrizes do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, por isso que na igreja tem que haver aceitação. A igreja não pode ter julgamento. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Fala para o mundo do lado assim: não julgue. Não julgue. Mateus 7,1, não julgueis para não ser julgados. Glória a Jesus. Irmãos, antes de vir para o culto, eu me encontrei com uma pessoa que já foi desta igreja, que agora está sem frequentar a igreja nenhuma. Esta pessoa, assim, dizendo que ela parou de frequentar a igreja porque foram muitas lutas, e ela não resistiu às lutas e desanimou de vir à igreja. Mas ela não caiu no pecado, não caiu no mundo nem nada, vive uma vida assim, aparentemente normal, mas está esfriada na fé. E dessa pessoa dizendo que já se encontrou com alguns crentes, alguns até daqui, fazem misericórdia. Pessoas assim que vêm com comentários que não edificam, comentários constrangedores. Mas, meu amado irmão, o que é isso? Pergunta para nós assim: o que é isso? O que é isso? Irmãos, esse tipo de coisa não pode ter na igreja. Diga glória a Jesus. Igreja é lugar de aceitação. Irmãos, quando alguém se dispõe a levantar-se do pecado e a entrar num compromisso mais sério com Jesus, o crente tem que ser o primeiro a dizer amém. O crente tem que ser o primeiro a dizer glória a Deus. É isso mesmo, vamos lá, eu te ajudo, vamos, glória a Deus. Diga glória a Jesus. O crente tem que ser o primeiro a animar e a estimular. Aprenda isso. Irmãos, o diabo já tem muita boca para usar nesse mundo, que a tua não seja mais uma. Faz misericórdia. Que a tua boca seja só de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, porque às vezes a pessoa diz assim: acho que eu vou na igreja. Deus assim: você? Depois de tudo que você fez? Depois que você caiu? Você falou: os irmãos não vão nem olhar para a tua cara.
O que você acha que eles estão falando de você? Você acha que o pastor não vai querer nem te cumprimentar? Olha o papelzinho que você está fazendo, né, meu filho? Fazem misericórdia. Já tem o diabo para fazer o papel dele, não precisa de ninguém para ajudar. Fazem misericórdia. Irmãos, hoje é dia de ceia do Senhor, Jesus ressuscitou, somos o corpo de Cristo, estamos aqui para fazer a obra de Jesus. Repita comigo: eu faço parte do corpo de Cristo. Irmãos, o corpo de Cristo tem que fazer a obra de Jesus. Nós temos que ser instrumentos para levantarmos os outros. Diga glória a Jesus. Irmãos, crente tem que ser crente. A pessoa já desviou da igreja 20 vezes. Então ela chega para você: eu acho que eu vou voltar. O que você vai falar? Glória a Deus, agora vai, maravilha. Não faz assim: já vi isso outras vezes, isso não dá nada. Faça o favor. Fala assim: faça o favor. Meu Deus amado. Irmãos, olha lá, Jesus aparecendo para Maria Madalena. Você sabe que nem os discípulos davam muito crédito para Maria Madalena? Porque ela apareceu e disse que tinha visto Jesus, e todo mundo achou que ela estava louca. Diga glória a Deus. Irmãos, nós temos assim um mau costume de ler a Bíblia e não conseguir entender exatamente como aquilo se passou. Nós temos que ler a Bíblia em humildade e pedir iluminação e contextualização pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós vemos ali, Jesus passou, chamou Levi ou Mateus, o apóstolo que escreveu o Evangelho de Mateus, na coletoria. Ele era coletor de impostos, trabalhava para o Império Romano, muito mal visto pelos judeus, porque ele era como que fosse um colaborador dos opressores. E passou, foi Mateus, e Mateus deixou tudo, seguiu Jesus, chamou um monte de amigos e foram lá para banquetear com Jesus. Diga glória a Deus. Você acha que todos eles se comportaram na frente de Jesus? Irmãos, é assim até hoje. Quem é do mundo chama um pastor ou chama um profeta, a pessoa até tenta se comportar, mas não consegue. Solta uns palavrão de vez em quando, fala umas coisas de vez em quando. Mas Jesus era pessoa agradável, Jesus era pessoa alegre, amigável, não espantava ninguém. Fala para o mundo do lado assim: não espante ninguém. Diga glória a Jesus. Meu Senhor amado, Deus de glória, versículo 10. Partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com Jesus, os quais estavam tristes e chorando, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram, estavam tristes e chorando. O momento da cruz foi um momento muito difícil. Irmãos, e todo crente passa por momentos de cruz. Só que lógico, uma miniatura muito miniaturizada do que Jesus passou. Ninguém sofreu o que Jesus sofreu, porque ele carregava em si todos os nossos pecados. Eu já tive muitos. Você também já pensou se somar com outro? Misericórdia. Fazem misericórdia. E Jesus carregou todos. Então, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2, levando ele sobre si mesmo os nossos pecados sobre o madeiro. Louvado seja o Senhor. Momento de cruz, então os discípulos estavam tristes, estavam chorando. Jesus tinha morrido, e parece que tinha morrido mesmo, e parece que tinha acabado ali. Mas não, a história não tinha acabado, a história continua. Fala para você: a história continua. Glória a Jesus. Falei para os irmãos dessa pessoa que eu encontrei, e ela parou de frequentar a igreja, porque tinha muitas promessas e nenhuma realidade. Recebeu muitas promessas de Deus, mas na verdade não tinha nada, a vida estava difícil, e ela acabou se desanimando. Irmãos, nós como igreja, nós precisamos melhorar. Irmãos, não é fácil. Diga glória a Jesus. Tem pessoas que passam por situações assim muito difíceis. Tem pessoas que têm uma vida muito mais apertada do que a nossa.
força. E daí quando a pessoa faz assim, a gente fala assim, né? Misericórdia. Parou de crer nas promessas, misericórdia. E você também, quantas vezes você tem as suas crises? Só que tem gente com uma situação muito mais difícil. Irmãos, por isso que precisa ter pessoas com o mesmo coração que Jesus. Diga glória a Deus. Filipenses 2, tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Gente que possa levantar, como lá foi Jonatas com Davi, que confortou as mãos de Davi em Deus, como diz lá Atos capítulo 11, de Barnabé, ou filho da consolação, que maravilha, chamado filho da consolação, porque era um homem que sempre consolava os outros, que maravilha, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Está triste? Não, Jesus vai te ajudar, as promessas vão se cumprir, depois que recebeu a promessa parece que piorou, já vai melhorar. Diga glória a Deus. Eu te ajudo, eu oro com você, eu vou na tua casa. Olha que maravilha, filho da consolação, era um homem justo, cheio de fé, foi lá no meio dos crentes lá da cidade de Antioquia. Gentios, devia ser gente assim, esquisitérrima aos olhos dos judeus. Diga glória a Jesus. Já pensou um judeu todo ortodoxo, com as roupas compridas, com as barbas aqui, aquele chapeuzinho, aquele monte de coisa, chegava no meio dos gentios, vai lá saber o corte de cabelo que eles usavam, vai lá saber o tanto de brinco que põe na orelha. Aqueles povos eram esquisitérrimos. Não, chegou Barnabé, filho da consolação, viu a graça de Deus, se alegrou com todo mundo, fala para todo mundo permanecer na graça de Deus com propósito de coração. Diga glória a Jesus. Deus quer pessoas assim. Estavam ali os discípulos tristes e chorando. Diga glória a Deus. Tem pessoas que sofrem, tem pessoas que lutam, tem pessoas que estão sem forças. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Louvado seja Deus. Não o creram, versículo 12, depois manifestou-se noutra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Repita comigo: coração duro. Meu Deus eterno. Diga glória a Jesus. Meu Deus eterno, corações duros, corações endurecidos, corações que se fecham para as promessas de Deus, corações que se fecham para os irmãos, corações que se fecham dentro de si mesmos, corações que se fecham dentro das suas próprias ideias, corações endurecidos. Fala assim: misericórdia. Jesus, irmãos, com coração duro não tem outro tratamento. Jesus tem que vir com uma britadeira celestial, assim. Diga glória a Jesus. Jeremias 23:29, não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Penha, pedra, né? Então Jesus tem um martelo de quebrar pedra. A pedra é o teu coração, misericórdia. Diga glória a Deus. Então, irmãos, Jesus lançou em rosto aos discípulos incredulidade e dureza de coração. Jesus quer tirar de nós toda a dureza de coração. Jesus quer nos dar um coração amável, um coração aberto, um coração hospitaleiro. O Senhor ainda me falou ontem, em Hebreus 13, lembrai-vos da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Que maravilha. Diga glória a Jesus. Só que o versículo diz sacrifício, beneficência, fazer bem aos outros, e comunicação, falar e ouvir os outros, conhecer as necessidades dos outros, sair da sua própria vida egoísta e inteirar-se dos assuntos alheios. Isso é sacrifício, porque isso é contra a nossa natureza, mas com isso Deus se agrada. Diga glória a Jesus.
Meu Deus amado, Senhor Deus eterno. Diga glória a Jesus, meu Senhor. Irmãos, versículo seguinte. Disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Maravilha. Então Jesus lançou em rosto aos discípulos incredulidade e dureza de coração, e para resolver isso, tinha que crer e obedecer Jesus, esta ordem que era: ide pregai o evangelho, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Diga glória a Deus. Pregar o evangelho não é pregar denominação, não é pregar tradição eclesiástica, não é pregar costume religioso, é para pregar o evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Este evangelho de Deus. Diga glória a Jesus, como diz lá em Hebreus 2, cooperando com eles o Espírito Santo, com os sinais, prodígios, maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Louvado seja Deus. É para pregar o evangelho, não os teus pensamentos, não a tua concepção sobre o evangelho. É para pregar o próprio evangelho. Louvado seja Deus. Irmão, sabe qual a essência do evangelho? É amor doador. A essência do evangelho é oferta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A essência do evangelho é amor doador, é doar-se. Diga glória a Jesus. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Romanos 14:7. Irmãos, conhecer Jesus é receber o amor de Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. João capítulo 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Dar. Irmãos, as pessoas só estão indo nas igrejas para receber. E o evangelho de Jesus é dar, é o inverso. Diga glória a Jesus. Dar-se de si mesmo, dar-se para a obra de Deus, dar-se para os planos do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está aqui. Meu Deus eterno. Irmãos, distorcem o evangelho de todas as formas e maneiras. É pregar o evangelho sem distorcê-lo. Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim: recebestes um outro evangelho, o qual na verdade não é outro, mas tem alguns que querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Mas eu vos digo que até se um anjo descer do céu pregando um outro evangelho além deste que já recebestes, que ele seja anátema. Diga glória a Deus. Irmãos, é o evangelho. Meu amado, nunca se esqueça, Mateus capítulo 10, se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder, ou quem dar a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. A forma de viver é agradando a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor falou ontem tanto comigo no Salmo 81. Israel, se me ouvisses. Se tu me ouvisses, eu abataria todos os teus inimigos, eu te saciaria com o trigo mais fino e com o mel saindo da rocha, e o teu tempo seria eterno. Isso é maravilhoso, isso é profundo, Salmo 81. Diga glória a Jesus. O teu tempo seria eterno. Irmãos, quer dizer, quando estamos no centro da vontade do Senhor, no centro da vontade de Deus, o nosso tempo perante o Senhor, a nossa vida continua. Nós vamos indo, como diz lá 2 Coríntios 3, de glória em glória. Irmãos, a vida vai minguando quando se afasta do Senhor, quando você se volta para si mesmo. Diga glória a Jesus. Meu Deus eterno. Irmão, Jesus está aqui. Se o Senhor não edificar a cidade, vão trabalhos que edificam. Gente trabalhando
e não para Deus, fica trabalhando para si mesmo. Isso é absurdamente desgastante. Irmãos, o Senhor está falando hoje, Santa Ceia, irmãos, o que a Santa Ceia é? Doação, doar-se de si mesmo, reconhecer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E 1 João 2,6, quem diz que está nele deve andar como ele andou. Dê uma salva de palmas a Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor Jesus, Deus eterno. Diga glória a Jesus. Ah, Senhor amado. Ah, meu amado, nós temos que ser lembrados disso sempre. Por quê? Sabe por quê, meu amado? Porque o Evangelho é muito estreito. Diga glória a Jesus. O Evangelho é verdade única, absoluta. E o homem gosta sempre de florear, e sempre que dá umas floreadas, ele sai do centro, ele sai do alvo, e de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ah, meu amado, o Evangelho é doação, não é querer ficar recebendo. Evangelho é querer servir. João 13, Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus diz: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, fazei vós também. Ah, meu amado irmão, quem faz parte do corpo de Cristo, está aqui, ó, a ceia do Senhor, corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo, vive para servir, não ser servido. Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado, irmãos, quantos por aí, quantas até igrejas evangélicas, programa evangélico, revista evangélica, irmãos que só fica acentuando para as pessoas receberem, isso só enche as igrejas de interesseiros, egocêntricos, fazem misericórdia, gente que só pensa em si mesmo, que só quer receber. Irmãos, isso não é de Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Evangelho é doar-se como Jesus se doou. Você quer ter vida longa na terra? Dê a sua vida aos outros. Diga glória a Jesus. Irmãos, como Jesus esteve na terra e serviu as pessoas, servir os outros, se nós somos Jesus, temos que fazer como Ele fez. Quer viver bastante servindo os outros, envolvendo-se com os outros, doando-se. Fala para o irmão do lado, doando-se. Ah, Jesus eterno, de conta de Dariás, o Senhor está falando nesta noite. Louvado seja Deus, diga glória a Jesus. Ah, irmãos, nós não podemos esquecer, irmãos, o Evangelho é eternamente contra a natureza humana, porque o Evangelho é divino, e para compreendê-lo, só para os participantes da natureza divina, só para quem já foi transformado. Para entender isso, o Evangelho tem que estar no mesmo Espírito que o Evangelho. 1 Coríntios 6, quem se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Glória a Deus. Quem compreende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, quem compreende as coisas de Deus, se não for o Espírito de Deus? Só em Espírito, para nós compreendermos. Diga glória a Jesus. Ah, irmãos, hoje o Senhor me levou para o Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se resvalaram, eu quase que totalmente caí, por ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não têm apertos nem na sua vida, e nem na sua morte, e sempre firme está a sua força. Diga glória a Jesus. E daí o salmista falando da prosperidade, o salmista dizendo assim: eu estou aqui crente, servindo a Deus, uma pindaíba lascada, e está lá traficante, está lá político corrupto, e senador, mas não sei quem, ganhando rios de dinheiro. Como que pode isso, meu Deus? O que é isso? Que é isso? O salmista falando exatamente isso, até que diz lá pelo versículo 16 e 17, até que eu entrei no santuário de Deus, e então eu vi o fim deles, como num momento eles caem em desespero,
isolação e entram em desespero, porque Tu os colocas em lugares escorregadios. Diga glória a Jesus. Meu amado, quando nós nos desviamos, quando nós saímos do Espírito do Evangelho, nós ficamos com os pensamentos perturbados, como o salmista ficou tão perturbado, mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele conseguiu compreender. Irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, a gente consegue enxergar começo, meio e fim. Diga glória a Jesus. E você precisa ir até o fim. Irmãos, o fim daqueles que servem a Deus é glorioso. Dê uma salva de palmas a Jesus. Jesus, Senhor eterno, diga glória a Jesus. Irmãos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 10, de graça recebestes, de graça dai. Irmãos, a maravilha do Evangelho é a graça de Jesus Cristo. João 1,15, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Todos nós recebemos a sua plenitude e graça sobre graça. Romanos 5,20, onde o pecado abundou, a graça super abundou. Diga glória a Jesus. Irmãos, a luta do salmista no Salmo 73, a gente passa de vez em quando, e passa até pior, né? Diga glória a Jesus. Irmãos, você sabia, meu amado irmão, que seguir o Evangelho, por isso que Jesus disse, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmão, seguir o Evangelho na sua essência, na sua verdade, no que ele é absoluto. Irmãos, é uma luta contra tudo e todos, porque o Evangelho é contrário à natureza humana, absurdamente contrário ao pensamento deste mundo. Diga glória a Jesus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, são coisas absurdamente incompatíveis. Irmãos, e quando nós vamos seguindo no Evangelho, tem uma hora assim que a nossa natureza quer voltar atrás, e nós precisamos entrar em espírito para sermos alimentados pelo Senhor novamente. Diga glória a Jesus. E o Senhor hoje quer te alimentar novamente. Continue servindo ao Senhor, continue carregando a cruz. Irmãos, Jesus está falando profeticamente aqui: continue a carregar a cruz. Fala para o irmão do lado: continue a carregar a cruz. Diga glória a Jesus. Meu Deus eterno. Irmãos, eu vou confessar para os irmãos alguns pensamentos que me passam na cabeça como pastor. Tem outras igrejas, irmãos, que crescem, que já estão assim com 3, 4, 5, 10 mil membros, que fazem umas coisas assim, Jesus de misericórdia, vende tudo mais um pouco. Você entra na igreja assim, eles vendem chaveirinho, biblinha, CD, revista, pôster, mas é sem fim a gama de produtos que se vendem, vende-se de tudo, do piso ao teto. Fazem misericórdia e fazem coisas e estão crescendo. Irmãos, eu daí fico pensando assim: Jesus, estamos aqui pregando a palavra de Deus, não ficamos forçando nada. Eu nem uso paletó para tirar o paletó para jogar no povo, para o povo cair. Eu não assopro no microfone. Para orar, para bazar no Espírito Santo, eu não fico berrando no ouvido de ninguém para forçar. Não fico dizendo assim: glória, 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 glória. Não falo nada. Estamos aqui, Jesus, fazendo a obra. Fazemos tudo de graça. Diga glória a Jesus. Tudo de graça. Desde atrás, alguns irmãos me falando, eu penso, é mesmo. Os 3 últimos casamentos que a gente fez na igreja, que nós demos a festa, demos casamento, demos a festa, demos tudo, os 3 casais saíram da igreja. Passou o casamento, deram tchauzinho, assim saíram da igreja. Diga glória a Jesus. Mas eu entrei em crise assim: Jesus, estamos aqui, esse esforço lascado, tudo de graça. Deu uma festa para os belezão. Saiu da igreja, foi para outra. Diga glória a Jesus.
Sabe o que Jesus me disse? Se tiver mais 10, faz festa para os 10. Se tiver mais 20, faz para os 20. Quanta coisa Jesus nos dá e nós somos mal agradecidos depois. Quantas coisas. Quanta coisa Jesus dá de graça. E a gente fala besteira, reclama, murmura, tem uns ataques de vez em quando. Quantas? Deus vai fazer assim conosco? Não, irmãos, Deus é eternamente coerente. Graças a Deus. Diga glória a Jesus. Este é o Evangelho. Irmãos, a gente está cansado de cantar, por isso que a gente canta hoje. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Viu? Fala assim, viu? Você quer que todo mundo venha dizer assim, não, mas você é demais. Jesus é demais, você não é nada mesmo. Diga glória a Deus. Continua, fala assim, continua. Continua. Ai, pastor, eu estou aqui. Diga glória a Jesus. Estou aqui, crente, não é para nada, não faço nada, de vez em quando tenho vontade de fazer as coisas erradas, não faço, estou aqui, e estou aqui nessa vidinha, graças a Deus, Jesus está com você, você tem paz, se Jesus vier te buscar hoje, você vai para o céu, graças a Deus, que vidinha o quê? Você quer viver sobre as opressões do diabo? Você quer viver com o diabo no corpo? Fazer misericórdia? Jesus de Nazaré. Irmãos, o Senhor fala conosco hoje. Fala para nós assim, Jesus está falando com você. Meu Deus amado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É nessa palavra que nós vamos continuar. Diga glória a Jesus. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus de glória. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Cheios do Espírito Santo. Meu amado, olha só como são as coisas. Irmãos, nós somos cheios de justiça própria. Eu estou falando, não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. Tiago 1 diz, a justiça do homem, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Os pensamentos de Deus são diferentes, nós temos que ser cheios dele. Diga glória a Jesus. Irmãos, a gente vê coisa errada, a gente se inflama. Eu digo por mim, como eu era antes de Jesus me pôr na máquina de moer carne. Diga glória a Deus. Irmãos, eu via coisa errada na igreja, nós temos que resolver isso já. Execução sumária. Diga glória a Deus. Quem que era o tesoureiro de Jesus? Quem que era? Judas Iscariotes. Jesus sabia que ele roubava? Sabia. Jesus fez execução sumária? Nada, Jesus não fez nada. Judas se enforca a si mesmo, ninguém precisa dar corda para ele. Ele mesmo arranja a corda. Fala assim, misericórdia. Pelo contrário, Jesus fez de tudo para chamá-lo. Até na hora que foi traído, Jesus ainda chamou ele de amigo, e Jesus nunca foi cínico. Diga glória a Deus. É desse Espírito que nós precisamos. Diga glória a Jesus. Jesus fala comigo e com você. Ceia do Senhor, momento de voltar para Jesus. Voltar para Jesus. Nosso amado, nos humilhamos, meu Deus. Senhor amado, queremos ter amor de Jesus. Senhor, 2 Tessalonicenses 3,5, que o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Jesus Cristo. Senhor amado, que o Senhor encaminhe. O Senhor não é obra nossa, nós não podemos fazer isso jamais. Isso é impossível para a carne, como diz Romanos 8. Senhor amado, em nome de Jesus, que hoje, Senhor amado, ao tomarmos da ceia, que recebamos do mesmo Espírito. Romanos 8,9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele.
Senhor amado, queremos ter o mesmo sentimento de Jesus, o mesmo Espírito em nós. Como, Senhor amado, Tiago e João, que queriam que caísse fogo sobre as aldeias dos samaritanos que não receberam Jesus. E Jesus lhes disse: não sabeis de que espírito sois. Meu Deus, queremos saber de que espírito somos e queremos agir da mesma forma como Jesus. Meu Deus, nossa ceia, enche-nos de Jesus. Enche-nos de Jesus. Em teu nome clamamos, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Diga glória a Jesus.